Boa noite, amigos. No ar mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, 7 horas 1 minuto. Estamos ao vivo já também no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, onde você acompanha as principais informações do dia. Hoje ainda estamos em um clima acompanhando as notícias dos bastidores, tudo o que acontece cercando as liberações dos jogos em cada uma das regiões. A gente vai atualizar isso ao longo do programa. Tem notícias também de bastidores, tanto do Grêmio quanto do Internacional. O Grêmio, por exemplo, me chamou a atenção e eu compartilho com os nossos telespectadores a informação que foi divulgada hoje à tarde pelo Eduardo Moura e o Lucas Bubbles no Globoesporte.com, de que o Grêmio está vendendo para o Manchester City uma joia da base, um jogador de 17 anos, que é o Diego Rosa, que se destacou na Copinha, por 10 milhões de euros. Dá 61 milhões de reais aproximadamente. Com algumas variáveis por conta de, metas que o Diego Rosa vai alcançando lá no futebol inglês. O Grêmio tem 60% do jogador. Então o Grêmio vai receber por esta negociação 6 milhões de euros. Por que me chama a atenção isso? Primeiro porque tudo que a gente vê no mercado é que de fato os europeus querem cada vez mais levar jogadores jovens. Inclusive, se usa como argumento que o Everton não vai sair pelo valor que o Grêmio imagina, porque já está passando da idade, já tem de 23 para 24 anos, e os europeus estão justamente buscando esses jogadores jovens de 17, 18 anos. O Diego Rosa só pode ir para a Europa quando completar 18 anos. A exemplo do que aconteceu com o Rodrigo saindo do Santos, do que aconteceu com o Vinícius Júnior saindo do Flamengo. Só que essas duas negociações de jogadores que também eram da base ocorreram por valores muito maiores. Se falava e se pagou cerca de 45 milhões de euros por cada um destes. Ok, são tempos diferentes. Ok, o Diego Rosa não é um jogador com a afirmação que eram o Rodrigo e também o Vinícius Júnior, mas me chama a atenção, porque é um valor para esse tipo de negócio relativamente baixo. As pessoas podem estar pensando, poxa, mas são 60 milhões de reais e tu acha pouco. Não é que eu ache pouco. Para o futebol atual é pouco. Para o que nós trazíamos como informação é pouco. Para o valor que foi vendido o TT pelo próprio Grêmio é pouco. Mas o Grêmio entende que é um jogador que tenha esta valorização, que tenha esse tamanho, só que aí eu me pergunto, poxa, aqui ele agora que está subindo para o elenco principal e talvez ao longo do segundo semestre ganhe oportunidades, mas já se destacou para chamar a atenção do Manchester City. Será que ele vale tão pouco? Será que ele teve o seu valor mensurado corretamente aqui? Por que ele não teve oportunidades antes? Por que ele serve hoje para ser contratado para o Manchester City, mas não servia até antes da pandemia para integrar o elenco principal? Porque não era uma das primeiras alternativas. Eu lembro quando a gente falava em aproveitamento de jogadores da Copinha, que o Grêmio dizia, não, nós temos na frente jogadores que estão na transição. Poxa vida, mas o jogador está se destacando. Tem uma idade que o mercado está comprando. Não é esse o momento de dar espaço para esse jogador, de colocar ele na vitrine, de colocar ele no grupo, de trabalhar esse atleta para que ele ganhe preço? Enfim, mas é um jogador que está saindo por essa quantia, que é uma quantia expressiva para um jogador da base. Alguns vão dizer, poxa, mas ele nem passou pela categoria principal do Grêmio, nem jogou pelo clube e está valendo 10 milhões de euros. Ok, mas pode ser pouco. Ali na frente, o Manchester City não costuma errar. Não costuma fazer apostas em jogadores tão baratos. Em jogadores que eles não tenham quase que convicção que vai dar certo. Mas enfim, é um negócio, vai ajudar sem sombra de dúvidas nas finanças do Grêmio. O Grêmio, assim como todos os outros clubes, precisam de dinheiro sim para suportar esse momento, e vender o Diego Rosa vai ajudar nesse momento. O REC, inclusive, está me mandando aqui mensagem e contribuindo comigo, viu? Cassia Carpes, que daqui a pouco vai participar conosco do programa, que é técnico de futebol, um excepcional político também da nossa capital, e não só da capital, mas da sociedade gaúcha como um todo. O REC me manda aqui uma mensagem, uma pimentinha, enfim, de que o Yuri Alberto, que é um centroavante que está sendo contratado pelo Inter, ele está sobrando do Santos e vai ser contratado pelo Inter. O negócio está sendo concretizado com uma ajuda financeira do Sonda. Então, para trazer jovens, o Sonda, como investidor, segue participando, segue colaborando
E o Inter segue contratando. Mesmo com a dificuldade financeira, o Inter já trouxe um zagueiro, o Jussa, agora está trazendo o Yuri Alberto. São jogadores com tamanho de titular ou com custo elevado? Não. Não dá para comparar o custo do Yuri Alberto, com certeza, o custo mensal, o salário dele, com o que custa, por exemplo, o William Potker, que vai ser utilizado pelo Eduardo Cudê, pelo Tchatcho Cudê. Não dá para comparar, obviamente, mas é mais uma contratação em um período que o Inter pediu uma postergação de pagamentos e tudo mais. Inter, aliás, que é um dos 16 clubes que assinou a nota, assinou o posicionamento dos clubes favoráveis à medida provisória que dá direito de transmissão aos mandantes. E eu destaco isso, que o Inter assinou esta nota, porque lá no início, quando os clubes se reuniram para debater esse assunto, se divulgou que existiram 4 votos contrários e que Grêmio e Inter tinham votado contra a medida provisória, mas que estavam, naquele momento, representando os demais e concordando com a tal medida provisória. Mas Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Ceará, Corinthians, Coritiba, Flamengo, Fortaleza, Goiás, Inter, Palmeiras, Bragantino, Red Bull Bragantino no caso, Santos, Sport e Vasco assinaram uma nota, postaram em redes sociais, estes clubes, um manifesto com a hashtag Pela Lei do Mandante. Entendem estes clubes que o torcedor é diretamente beneficiado com esta MP, que acaba com os apagões, entre aspas, que é aquela situação de a Sport TV não poder transmitir o Grenal porque o direito do Grêmio foi vendido para a Sport TV, o direito do Inter foi vendido para a Turner. Entendem estes clubes que esta MP acaba com estes apagões, com essas impossibilidades de transmitir. Entende que esta MP empodera os clubes para negociar os seus direitos e incentiva a união entre as equipes. É uma visão dos clubes de que há esse incentivo para a união. Dizem os clubes nos seus argumentos que a concorrência vai aumentar, que o modelo que estava em vigor no Brasil, e aí é uma porrada na Globo, mas os clubes ajudaram a construir isso, que o modelo que estava em vigor no Brasil gerou concentração do futebol nas mãos de poucos investidores, mas todos tinham interesse, inclusive o Inter assina isso, mas o Inter assinou só 2 anos com a Turner e depois se bandiou para assinar com a Globo também. O quarto item colocado pelos clubes é de que este é um exemplo de o direito do mandante, que é seguido por outros clubes, por outras nações em que já deu certo isso, que a legislação brasileira tinha mais de 50 anos e não refletia uma forma moderna de negociação dos direitos. Entendem estes clubes que os seus torcedores ganham e que os torcedores, de uma maneira geral, ganham com essa condição, ganham com estes argumentos. Não participaram dessa nota, não assinaram esta nota, São Paulo, Grêmio, Fluminense e Botafogo. Então eu fico me perguntando se lá atrás, de fato, o Inter assinou contra a medida provisória, porque o Inter tem que ter mudado para o lado dos favoráveis à MP e algum clube mudou para o lado dos contrários. Porque se a votação anterior foi de 16-4 e agora permanece o 16-4, a única incongruência é que antes diziam que Grêmio e Internacional tinham votado contra a MP e agora o Internacional se posiciona a favor da medida provisória. Mas, enfim, é uma situação que está posta. Os clubes agora, estes 16 que eu citei, dentre os quais o Inter, pedem que a MP se transforme em lei, que isso passe a vigorar. E aí eu fico pensando, a Esporte Interativo, a Turner, vai ser muito beneficiada se essa leitura estiver correta. Porque aí eu lembro o que eu já destaquei em alguns momentos quando a MP foi editada. Nos termos desta medida provisória, um clássico Grenal que ocorra na Arena tem o direito de transmissão na TV fechada pelo Sport TV. E o mesmo clássico Grenal que ocorra no Beira-Rio, na TV fechada, pode ser transmitido pela Turner. Muda os termos do jogo, muda as regras do jogo. A Turner, que não estava interessada em pagar os clubes, estava querendo rescindir o contrato, daqui a pouco passa a ver de uma maneira diferente. Porque quando o Flamengo, que é o queridinho das televisões e que ontem deu liderança no Rio de Janeiro para o SBT e fez o SBT incomodar a Globo em boa parte do Brasil, apesar de que em alguns lugares não ficou tão perto assim. Mas, quando o Flamengo jogar contra o Palmeiras em São Paulo,
contra o Santos na Vila Belmiro, quando jogar contra o Atlético Paranaense, contra o Coritiba, contra o Inter, enfim, contra todos os clubes da Turner, o jogo na casa dos clubes, ou seja, o jogo no Beira-Rio, o jogo na Allianz Arena, o jogo na Vila Belmiro, pode ser transmitido pela Turner e não pelo Sport TV. E aí vai dar uma confusão, eu não sei aonde isso vai parar, meu amigo Cassia Carpes, mas eu sei que os clubes, num primeiro momento, diziam que era uma medida provisória pró-Flamengo e agora estão apoiando também essa medida provisória. Vão participar conosco do programa Cassia Carpes, técnico de futebol, dispensa apresentações, um excepcional representante da nossa sociedade, também o Luiz Fernando Záquia, conselheiro do Internacional, também um dirigente com muita história, deu entrevista junto com o REC na história do Gerson, que está publicada no UOL, também teve repercussão nacional esse tema. Eu queria começar com vocês, antes da gente entrar no Grenal, nas questões técnicas, táticas que vão acontecer dentro de campo, nessa questão que acaba sendo política, que num primeiro momento se dizia, a dupla Grenal foi contra essa medida provisória, não era a maneira de debater isso, não era o momento de se pensar nisso, porque não existia a tal da urgência, mas agora o Internacional está se posicionando a favor e boa parte dos clubes estão favoráveis à MP, que lá no início dizia ser a MP do Flamengo. O que tem por trás disso, meu amigo Cassia? Boa noite. Boa noite, um grande abraço ao Záquia também, Maurício. Olha, é um começo, eu sempre digo o seguinte, eu sou a favor. Não porque é política, não, porque eu entendo que tem duas questões básicas aí para dar certo. Primeiro, tem que ter critério, tá? E união dos clubes. Já lá no Clube dos 13, que depois virou, se não me engano, 19, começou bem, depois não teve mais união. Se os clubes não tiverem união, não tem como fazer uma coisa certa. Tu falou aí do Ibope, eu ontem escutei e analisei. No Rio deu um vareio na Globo. Claro que São Paulo não vai dar. Lá é torcedor do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, São Paulo. Não vão estar vendo Flamengo e Fluminense. Então, o Brasil é assim. Não adianta a gente discutir. Cada clube vai ter que analisar a sua situação. O Inter pode ganhar muito dinheiro, o Grêmio, que são torcidas fiéis. Agora, tem que ter união e tem que ter critério. O critério tem que servir para todos. Agora, se cada um entender, e aí tu tem razão, essa parte que eu vou dizer agora tu tem razão. Se o Flamengo achar que ele é só para ele a medida provisória, bom, aí não vai dar certo. Mas eu sou favorável. Eu acho que dá uma liberdade maior aos clubes de negociarem. Tá? Eu acho que todos podem ganhar muito dinheiro, desde que tenham união, e critério. Sem critério não se vai a lugar nenhum. Exatamente, concordo nessa linha e eu vou te dizer mais, Cassiel, eu já reforcei isso aqui no Cadeira Cativa, mas repito mais uma vez, até para passar a bola para o Záquia. Eu entendo que a medida provisória, a médio e longo prazo, será positiva para os menores clubes, ou para os clubes que não são, especialmente o Flamengo, que é quem ganha mais grana do pay-per-view. Sim. E tudo mais. Eu acho que será boa para esses clubes, desde que haja uma coisa que o Cassiel destacou e que não tem ocorrido nos últimos anos nos clubes de maneira satisfatória. União, venda de direitos de maneira coletiva, porque se isso acontecer, pode melhorar para todo mundo. Sem dúvida. O que você acha, Záquia? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, querido amigo Cassia Carpes. Eu acho, veja bem, até eu falar um pouco do posicionamento do Internacional. Ele mantém uma lógica. O Internacional, já lá naquela reunião no final do mês de junho, dizia que ia acompanhar a maioria exatamente em cima dessa tese que o Cassia fala e pregou com absoluta razão. Tem que haver a união dos clubes. Quando tu disse que tu vai acompanhar a maioria, eu digo, olha, eu estou querendo criar um consenso de uma matéria complicada, de uma matéria nova, de uma matéria que envolve os mais diversos interesses de todos os clubes, mas que nós temos que entrar num regramento e não fazer com que isto fique completamente desfocado, cada um resolvendo da sua maneira, quem vai perder vai ser o todo. Então, quando o Inter diz, lá em junho, não, vamos acompanhar a maioria, eu acho que ele está acenando, primeiro, para que possa ser construído ou reconstruído essa união de todos os clubes, a sua grande maioria, veja, de 20, 16 clubes acompanharam essa tese.
pensando nessa possibilidade de construir essa união, mas também de olho na sua situação que está meia complicada, discutível, com possibilidade, inclusive, de ingressar no judiciário, o Internacional dizendo que tem recursos para receber. Essa empresa americana, que até então, em tese, não estava cumprindo o contrato, e agora, com essa MP, ela volta a ter interesse do Campeonato Brasileiro. E talvez isso possa resolver esse imbróglio que o Internacional, essa discussão que o Internacional está tendo com a Tamer, não está conseguindo equacionar, e talvez com esse posicionamento também vá ajudar a resolver isso e o Internacional receber recursos que ele entende que tem de direito. Veja, então ele, numa definição sua, num posicionamento seu, ele atingiria os dois objetivos. O primeiro maior, que é a construção da união dos clubes. E não é a união dos clubes é só para este processo do televisionamento. Eu acho que essa união dos clubes tem que ser para as mais diversas ações e questões que cada vez mais o futebol, pela sua grandeza, pelo seu envolvimento econômico, mas principalmente pela possível transformação que haverá pós-pandemia, que vai exigir essa união. E também esse seu posicionamento pudesse equacionar ou ajudar a equacionar esse imbróglio que está, eu diria, quase que um imbróglio jurídico, essa discussão do contrato assinado na gestão passada. Pois é, o que alguns alegam, e aí eu não estou fazendo, não é o meu posicionamento, é trazendo o que algumas pessoas afirmam, é que o grande temor que se tem é que essa MP está legislando em cima de contratos já assinados, já celebrados, e está alterando esses contratos. E aí, quando a gente fala em alterar, é pelo seguinte: o Flamengo, quando vendeu os seus direitos para a Globo, não entregou o streaming de graça como os demais clubes fizeram, porque o seu Conselho Deliberativo vetou. Além disso, o Red Bull Bragantino não fechou ainda com a Globo nenhum contrato, porque entende que a Globo tem que citar a sua marca patrocinadora, a Red Bull, e a Globo não quer. O Coritiba não fechou ainda contrato de TV aberta e pay-per-view com a Globo, porque tem o contrato com a Turner em TV fechada. Então, o Campeonato Brasileiro não está tão alinhado ainda e tão definido em relação às regras. Alguns clubes, por exemplo, com a vigência dessa nova MP, caso se torne lei, esteja vigente durante o Campeonato Brasileiro, Cassiá, o Red Bull Bragantino pode transmitir os seus jogos ou vender para o SBT, como foi feito agora. O Coritiba pode vender os seus jogos em TV aberta para outros players ou transmitir na sua TV do clube. O Atlético Paranaense não vendeu pay-per-view, daqui a pouco também pode fazer alguma coisa da sua maneira. Alguns clubes podem acabar ficando para trás. Mas o lado positivo, eu concordo com o que disse o Zac, o lado positivo é começar a existir um mínimo de consenso, pelo menos da maioria, em relação a se o projeto é bom ou não. E nesse momento eles entenderam que é bom, que é a mesma leitura que eu faço, Cassiá. Veja que a gente não pode esconder, e tu citaste aí, o Atlético Paranaense estava com um litígio grande, passava os jogos lá só para eles, vamos dizer assim. Já tinha litígio não sei se era com a Globo, mas já passava os seus jogos lá independente dos outros. O Flamengo vinha com a briga. Então a coisa já não estava bem encaminhada. E entrou outros clubes, como disse, clubes com marcas de patrocinador, Red Bull e assim por diante. Então a coisa mudou. Agora, eu estou analisando, eu e o Zac até com mais profundidade do que eu estou analisando como é a experiência. Mas eu gostaria de saber, para me aprofundar mais nessa matéria, é saber por que a dupla Grenal votou contra. Se o Zaca sabe, poderia dizer, eu não sei. O Inter votou a favor e o Grêmio contra. O Grêmio, a alegação do Grêmio lá no início desse processo é que, como não é algo urgente, porque existem contratos em andamento até 2024, não era tema para uma medida provisória. Era tema para ser debatido, para virar projeto de lei, para aí passar por um debate e, de fato, ser construído como legislação ou não. O argumento do Grêmio inicial era esse. Sim, mas a medida provisória ela tem um prazo, né? 120 dias.
Agora, vamos ser sinceros entre nós aqui. O presidente da Câmara é o Maia. Ele vai escolher um relator. Záquia, com a nossa experiência aqui, vamos passar para o Maurício. Ele vai escolher um relator. Eu pergunto para vocês, ele sendo do Rio de Janeiro, embora não seja Flamengo, seja Botafogo, ele vai colocar um relator que seja contra a MP? Então, na realidade, essa é a grande questão. O caminho é bom. Agora, eu volto a frisar. Por exemplo, eu tenho um apreço muito grande pelo presidente do Grêmio. Qual é a contrariedade dele? Não tem problema ser contrário. Perdeu a maioria. Eu acho que eles fizeram certo. A maioria ganhou. Vamos pela maioria. Foi um acordo que eles devem ter feito. Não adianta ficar reclamando. Mas o bom era saber qual era a contrariedade. Será que se era para chegar só aqui no Rio Grande do Sul e dizer que era a favor, a RBS pode muito bem fazer o Campeonato Gaúcho, já vem fazendo, a Globo que faz o Nacional e que repete aqui. Então, na realidade, são conotações que vão com o tempo aparecer, agora vai depender, sempre que eu falo essas coisas, e eu e o Zac estamos aqui conjecturando junto contigo, mano, é que a gente não sabe ainda muita coisa que está, né? Então, a medida provisória tem um prazo, a Câmara Federal vai ter que aprovar ou não, mas pela quantidade de clubes que aprovaram, eu não tenho dúvida que ela vai ser aprimorada, tá? Lá na Câmara Federal, e vai ser aprovada. Tomara que aprimorada para melhor, que coloque alguns critérios, como nós estamos falando aqui, tá? Para a união, para não haver sabotagem de um em relação ao outro, para não haver privilégios, enfim. Então ainda tem muita coisa pelo caminho. E o relator, quando aparecer, nós vamos saber. Ele mesmo vai dizer. O relator entrou para fazer um relatório favorável à MP ou contrário à MP. É assim que funciona o parlamento. Outra coisa que eu quero abordar com vocês, antes da gente entrar na bola rolando, que ainda fala de bastidores, mas que influencia também na bola rolando, é a indefinição em relação ao local do Clássico Grenal. Está marcado para o Beira-Rio, foi marcado pela federação para esse estádio por conta de um acordo com o governo do estado, mas a Prefeitura de Porto Alegre está dizendo, olha, é só na sexta-feira que a gente vai avaliar o protocolo, se é válido, se não é, se vai ter liberação ou não. Por que isso está acontecendo? Por um lado, eu entendo que é difícil você dizer para um comerciante que ele tem que ficar com o seu estabelecimento fechado, mas pode ter futebol. Por outro, eu também entendo que o futebol consegue ter um controle, e aí eu trago o exemplo do Sérgio Guimarães, repórter lá do Rio de Janeiro, que postou que fez mais de 10 testes de Covid no intervalo de realização do Campeonato Carioca para poder adentrar no estádio para fazer a cobertura dos jogos. Então, esse tipo de ambiente, uma loja de departamento não consegue fazer com seus clientes, uma loja pequena, um shopping, não consegue ter esse tipo de controle. Mas passa por isso, ou passa por essa dificuldade política, ainda mais em um ano eleitoral. E mais do que isso, Záquia, você acredita que a Prefeitura pode dar para trás e dizer não vamos liberar jogo em Porto Alegre, coisíssima nenhuma? Eu acho um pouco... veja bem, é uma matéria complicada, porque tu está numa cidade que a proibição é quase geral, as mais diversas atividades de lazer, atividades culturais são absolutamente proibidas, e tu libera o futebol. Nós sabemos a importância do futebol, tudo isso é verdadeiro, mas ela é contraditória, né? Por que não pode ter determinadas atividades e o futebol possa ter? Então, essa discussão, e não vai ser uma discussão só de Porto Alegre. Eu acho, claro, que está focado agora, porque o Grenal é em Porto Alegre, etc. Mas outras cidades, como Caxias do Sul, por exemplo, que está com quase os mesmos impedimentos que Porto Alegre hoje tem, também lá está previsto o futebol. O protocolo, eu acho o que a Prefeitura está trazendo para essa reunião de amanhã é fazer um protocolo mais rígido possível, o que está absolutamente certo. Eu acho que tem que ter uma rigidez muito grande por tudo que envolve, né? Por tudo que envolve. Eu estava vendo ontem o Fla-Flu e a gente
comparar Rio de Janeiro com o Rio Grande do Sul, organização do Rio Grande do Sul com a organização do Rio de Janeiro, sempre, felizmente, as nossas organizações são melhores nesse aspecto de espetáculo, nesse aspecto de grandes jogos, etc. O Rio de Janeiro é aquela maneira que pode tudo, vale tudo e cabe tudo. Mas mesmo assim, ontem a gente via que até um determinado momento o protocolo funcionava. Claro que depois, na decisão, na comemoração, enfim, aí se perdeu qualquer critério, qualquer rigidez que o protocolo exige e necessita. Mas até iniciar o jogo, os testes, as maneiras que os jogadores vão, os reservas, com máscaras, os juízes, os auxiliares, a imprensa, é o que é possível ser feito, né? A prefeitura vai nessa conversa no caso com o Beira-Rio, porque o Grenal está marcado no Beira-Rio, ela vai ter que trazer as limitações de Porto Alegre, porque não pode ter um comportamento diferenciado para o futebol em relação às demais atividades, porque é complicado da sociedade no todo entender, mas ela vai ter que trazer a maior rigidez possível nesse protocolo, que ele possa ser execuível, quer dizer, que ele possa ser cumprido, e eu tenho certeza absoluta que com a responsabilidade da federação, a responsabilidade internacional e Grêmio, quando jogam na Arena e no Beira-Rio, vão poder acompanhar. Porque não é um envolvimento de 300 pessoas num espaço que normalmente cabe 50 mil. Então, tu tem como fazer os devidos cuidados, as devidas precauções. Agora, dentro do campo, dentro do jogo, é impossível. Quer dizer, tu faz um gol num jogo decisivo, como ontem o Vitinho fez, os jogadores não vão se abraçar? Claro que vão se abraçar. É evidente, tem o contato, por mais que estão se cuidando, vai haver o contato, vai haver o abraço, vai haver, às vezes, a discussão um pouco mais próxima. Tudo isso vai acontecer de uma maneira menos intensa que acontecia há meio ano atrás, porque as coisas mudaram, mas ainda vai acontecer. Isto não tem como controlar dentro do campo. O que a prefeitura, a federação e os clubes têm que ter essa preocupação é do fora do campo, até entrar dentro do campo. Quer dizer, todos esses cuidados, e não só com os jogadores, não só com as delegações dos dois times, mas com todos, com o Gandula, com o jornalista, com a arbitragem, quer dizer, tem que haver com a segurança, tem que haver essa preocupação com todos, não só os testes, mas todos os cuidados necessários. Eu acho que é bom senso essa conversa que vai haver. Entendo que vão apresentar um protocolo mais rígido possível, mas, repito, um protocolo que vai ser possível de ser realizado pelos clubes. Eu já vou passar a bola para o Cassiá para ele se manifestar em relação a isso também. Eu quero ouvir vocês em relação ao Inter contratando um jovem com auxílio do Sondo, um atacante. O Grêmio vendendo o Diego Rosa. Tem espectador que está defendendo aqui, olha, é tempo de pandemia, o que entrar de grana é bom. Mas será que não saiu barato demais? Vocês vão responder isso depois do intervalo. É rapidinho, já voltamos. 7h30, de volta com o Cadeira Cativa, agora a ficha 1 do Cassiá Carpes, vereador de Porto Alegre. Aliás, fora do ar estava elogiando o Cassiá, que protocolou um projeto para não ter recesso parlamentar agora em julho. Está no momento de seguir trabalhando, estamos em pandemia, tem muita coisa para avaliar, inclusive esses rolos, porque tudo passa pelo debate público que é a Câmara, né, Cassiá? É verdade. Não, mas a mesa diretora acatou minha ideia anterior e nós vamos seguir trabalhando. Em 15 dias a gente fala muita coisa. Quanto aí, eu acho que a opinião do Zaca eu quero acrescentar mais uma. Foi muito boa a opinião do Zaca, mas eu fico pensando, Porto Alegre entrou, Zaca, em decreto de calamidade em março. Nós estamos até hoje aí. Hoje está pior aí. E falo em São Leopoldo, aqui no lado. Qual é a diferença? Eu pergunto para vocês, aonde tem mais segurança e precauções? Nada contra São Leopoldo, pelo amor de Deus. É no Beira-Rio ou ali no Aimoré, no Cristo Rei. No estádio do Aimoré, Cristo Rei. Quer dizer, né? Então, às vezes, mais uma teimosia. Eu sou da ideia de que, por exemplo, claro que não tem lógica. Tu abre um estádio para jogar futebol e o comerciante aí, micro, pequeno e médio, está fechado na cidade, que entra 2, 3 pessoas de manhã e 2, 3 pessoas de tarde. Uma baita incoerência, é verdade. Tá?
e as contradições do nosso país. Quando o Supremo decidiu que o Estado, o governador já liberou, mas aí tem que conversar com o município. E aqui nós temos poderia ser uma boa conversa, nós temos o governador do mesmo partido do prefeito. Era para estar alinhado, né? Era para estar alinhado. Então, eu estava esperando essa briguinha aí, nós estamos aí, como nós somos da política, a gente tem que, às vezes, fazer umas briguinhas, uns confrontos aí para ver como é que fica. Então, tem muita incoerência, né? Nós abre, fecha, abre. É uma confusão, pobre do comércio, nós vamos ter milhares de desempregados aí, já tem e vamos ter mais. Então, qual é a diferença que faz jogar aqui? Eu acho que São Leopoldo não dá 50 quilômetros. Tá? Atrevo a dizer isso. Tá? E, consequentemente, o que vai... Agora, esse protocolo que o Zaca falou, isso é importante. Esse protocolo que tem que decidir. Até acho que nessa reunião tinha que ter alguém do governo do Estado. O secretário de esporte, que tanto falou, que foi ver a dupla Grenal, né, e não foi no interior. Então, tem que estar lá, olha, o pensamento, para chegar lá e dizer, o pensamento do governador e nosso é isso, vamos acordar. Se houver um acordo entre o município, a dupla Grenal, tá, e a federação e todos, eu acho que, agora, concordo com o Zaca, não tem mais organização, eu vi o protocolo, vi falar, olha, aonde que vai ter, duvido, um Estado mais promissor nesse aspecto, de debater essa questão, de ser contra, ser a favor, isso é bom às vezes, está aí a prova, tá? de ser bom, porque a gente faz um protocolo que tem que agradar a todos, e esse protocolo tenho quase certeza, né, que a dupla Grenal, já vi falar, o efeito, a estrutura, a organização, é hora do bom senso. Em relação ao protocolo, inclusive, que vocês citaram, o Zac citou, tem que organizar a situação dos jornalistas. Os jornalistas no protocolo gaúcho, rádio especialmente, não terão acesso aos estádios. É tudo tubo, vai ser tudo dos estúdios ou da casa. Mas tem os fotógrafos atrás dos gols. Vai ter um número reduzido de fotógrafos. E aí, Zac, eu mencionei o Sérgio Guimarães. Ele postou nas redes sociais dele, é repórter da Rádio Tupi. Ele fez 15 testes para Covid no período de 15 e 20 dias realização do campeonato. Teve que passar por período ali mais isolado para não se expor, para seguir trabalhando, mas lá eles viabilizaram, inclusive, testes para as rádios. Aqui foi vetado o acesso de rádios. Aqui não tem credenciamento. Veja, aquilo que nós falávamos, eu e o Cassiá. Quer dizer, a rigidez do Rio Grande do Sul, vamos comparar com o Rio de Janeiro, porque é o estado onde está vendo jogos, ao menos que a gente está tendo a possibilidade de assistir. A rigidez do protocolo gaúcho é muito melhor, é muito maior, ela é muito mais preservativa aos profissionais todos. Então, isso que eu acho que vai ter que haver um bom senso da prefeitura. E o Cassiá chamava atenção de algo, eu não sei se o governo do estado está acompanhando ou não, mas era importante que houvesse essa reunião da prefeitura, mas também com os outros prefeitos e com o representante do governo do estado, para unificar, porque daqui a um pouco porque quando o Supremo definiu que isso transferia para o estado e os municípios, eu até entendo que a intenção dele foi extremamente boa na questão da administração hospitalar. Esse era o objetivo da administração hospitalar da pandemia. Mas com todas as suas consequências, aí começa a complicar. Porque, como dizia o Cassiá, quer dizer, um município como São Leopoldo, que dista de Porto Alegre 30, 40 quilômetros, ele tem um posicionamento diferente do município de Porto Alegre, para a mesma atividade. O jogo que vai ter aqui vai ter um jogo em São Leopoldo. Quer dizer, então, se fosse só o Estado e a competência só do Estado para todos os eventos e para todas as atividades, a não ser aquelas hospitalares, talvez esse tivesse sido o objetivo do Supremo, teria sido muito melhor. Não criaríamos tantos problemas, são avaliações diferentes. Aqui ainda temos a sorte que o prefeito e o governador são dos
do mesmo partido. Então fica até mais fácil esse contato, essa articulação dos dois. Mas naqueles municípios que o prefeito é de um partido absolutamente antagônico, de oposição do governo, às vezes tem uma relação política ruim, etc., isso traz dificuldades para esse grande entendimento. Então, eu acho que, nesse momento, o governo do Estado tem que juntar, são meia dúzia de prefeitos das cidades que haverão jogos, a Federação Gaúcha, que nós temos que elogiar o desempenho do Luciano Oxman, que tem sido muito bom, de muita conversa, de muito entendimento, de muita articulação, está conseguindo e conseguiu construir esse entendimento do governo do Estado, dos clubes, juntar tudo. Bom, agora que nós estamos com toda a condição de fazer, vamos nos esmerar, vamos fazer um protocolo rígido, mas um protocolo que funcione, que seja absolutamente positivo para que não se traga nenhum problema, como, infelizmente, aconteceu no Campeonato Catarinense. Pois é, e que bomba pegou o Luciano Oxman, né? Cassiá, Záquia, porque é o primeiro ano dele, estava tentando e fazendo um bom Campeonato Gaúcho com algumas ações diferentes, tinha a música tradicional, tinha todo um protocolo, estava tentando dar uma cara mais glamourizada para o Campeonato Gaúcho, sem perder a essência, sem perder a raiz. No meio do campeonato tem a pandemia, e aí eu lembro, Záquia e Cassiá, que o Campeonato Gaúcho, lá no início da pandemia, ele seguia. Quando as coisas estavam começando a fechar, o campeonato seguiu uma rodada e o Renato Portaluppi foi dar discurso dizendo que os jogadores iam entrar em greve porque também tinha que cuidar da saúde deles. E agora tá voltando o futebol porque também tem que voltar, né? Eu acho que o ex-vice-presidente da federação está mostrando um perfil muito bom, no meu entender. E até, às vezes, nas dificuldades que aparecem, né, as lideranças. Ele tem um tipo de liderança bem diferente do Chico Noveleto. Ele vai comendo pelas beiradas, como nós falamos, né? Aquele jeitinho dele. Ele é silencioso. Exato. Aquele jeito dele, bonachão, gente boa. E não é fácil, os clubes do interior estão tudo quebrados, o dupla Grenal com imensa dificuldade. Ainda bem que já não tem descenso, os clubes concordaram, todo mundo acordou, porque esse ano é atípico, né? Então, eu acho que a oportunidade vai fazer com que ele amadureça, né? Mas tem toda aquela experiência, estava na federação há muito tempo, eu torço muito por ele, eu acho que ele tem um perfil muito bom para apaziguar essas partes mais polêmicas e tenho certeza vai fazer uma boa administração. É nesses momentos que surge esse tipo de liderança que vem agregar, porque nós temos ainda o acesso que nem começou e nem treinando tão, vai ter que decidir até o final do ano, né, que tem que... O acesso começou sim, Cassiá, teve 3 rodadas. A dificuldade é para voltar, porque tem clube que não tem grana para voltar. Não, sim, estou dizendo agora, está parado agora. A divisão de acesso começou, teve 3 jogos, 3 rodadas, aí parou. E sim, não sei se volta, hein? Exatamente, os clubes não estão treinando. Então, não é fácil, tem várias... E fora aqueles clubes que não querem disputar mais, lá tem a terceirona para subir para o acesso, e assim vai. Então, é uma crise geral. Então, o presidente da federação vai ter que mexer no cofre para ajudar esse pessoal do interior, vai ter que ir lá na CBF falar com o Noveleto, que está tão cheio de dinheiro, tem que dar um pouquinho para esses pequenos também, dar para os grandes, enfim, é a hora da criatividade, tá? E do bom senso. E nesse aspecto ele tem, porque os dois lados estão perdendo e vão continuar perdendo, os clubes e os atletas, tá? Ou seja, o trabalhador e o empresário, porque o momento, a crise, tem que entender, o bom senso, como nós falamos. O jogador, muitas vezes, como está acontecendo nos grandes clubes, tem que ganhar um pouquinho mais, porque estão ganhando muito em relação ao coronavírus. A situação é o momento. Tem uns que a gente já achava que ganhava muito, que jogavam um pouco, tá? E agora entrar numa realidade entrar numa realidade e eu sempre digo o seguinte, com a experiência que nós temos, pega isso que está aí, porque esse clube paga, vai para o outro e vai te pagar mais, não vai te pagar. E aí eu quero ver. O papel é uma coisa, né? A dupla Grenal nós conhecemos. Se prometer, vai pagar. E os acordos que eu vi aí entre tanto o Inter como o Grêmio foi muito bom para os dois lados. Tem que ter assim. Então, esse equilíbrio. Então, há um momento de entender. O jogador do interior lá, por exemplo, dessas séries mais abaixo,
Ele, em média, faz um contrato de 4 meses, Zaca. De 12 meses e faz um contrato de 4. Agora a lei parece que ampliou mais um mês. Tá? Uma excepcionalidade. Então, na realidade... Sem a garantia de receber, né? Sem dúvida. Não, mas ele não recebe. Quando vê o clube sair fora, ele chama o atleta. É assim, chama o atleta, meu filho, nós não vamos disputar mais os 4, mas tu vai receber esses 2. Os outros 2 tu vai ter que abrir mão, porque não tem como te pagar. E terminou o campeonato. Nós estamos fora. O ano que vem eu te trago de novo. É assim. É isso. Bom, eu acho que assim, os grandes clubes eles têm que ter parceria com a televisão e ter dependência da televisão. A federação, CBF, tem que ajudar os clubes pequenos, né? Porque esses clubes pequenos não têm arrecadação de televisão, esses clubes pequenos não têm arrecadação de quadro associativo, não tem publicidade valiosa em camiseta. Então, esses clubes menores têm uma dificuldade extraordinária de se manterem vivos. Então, eles, neste momento, eu sei que tanto o Luciano na federação, como o próprio Chico, lá como vice-presidente da CBF, devem ter suas dificuldades, mas este momento é o momento de ajudar os pequenos. Os grandes não vai ser 1 milhão que a federação vai dar que vai resolver seus problemas. Agora, para os pequenos, se der 500 mil, termina o ano deles, sem podendo pagar minimamente os profissionais. Faz festa, exato. Sem dúvida. Deixa eu ler umas mensagens aqui dos telespectadores participando sobre esses assuntos que nós já falávamos. Tem uma aqui, o Rodrigo da Costa. Romildo é inteligente. Ainda não está no momento de virar as costas para a Globo. O Flamengo se quebrou e logo vai levar prejuízo. Não sei se é tão fácil assim. O Adolfo Germano está dizendo que agora ou vai transmitir via internet ou as emissoras vão ter problema, enfim, para transmissão e tudo mais. Agora o direito é do mandante. O mandante faz o que ele quiser. Pode vender para o SBT, como fez o Flamengo. Pode transmitir só na sua TV. Pode vender da maneira que bem entender. E isso enquanto está valendo essa medida provisória. Pois é, Maurício, mas a maioria, Maurício, está com dificuldade de compreender. Tu não está eliminando a Globo, ao contrário. Claro. Eles tu está abrindo possibilidade para quem não fechou com a Globo. Claro. Não, e a própria Globo, tu vê. O SBT comprou o Fla-Flu antes, porque é Fla-Flu. Não vai comprar Bragantino e Curitiba. Não vai ter interesse. Tu entende? Então, ninguém vai abrir mão da Globo. E a Globo não vai abrir mão dos clubes. Porque ela vai continuar tendo a maior audiência, continuar tendo os maiores patrocinadores e os clubes terão interesse. A MP, ela dá a possibilidade para os clubes poderem, numa dificuldade qualquer. Liberdade, né? Bom, a liberdade, exato, a liberdade de uma negociação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Zac, um ponto que muitos colocam em relação ao contrato vigente, tá? Hoje, Grêmio e Inter venderam 38 jogos, porque venderam os seus 19 jogos em casa e os 19 jogos fora. O Flamengo no Brasileiro vendeu 38 jogos, 19 em casa e 19 fora, porque tu precisava comprar os jogos tanto em casa quanto fora para poder transmitir. Isso não pode influenciar no valor que os clubes têm a receber da Globo, porque agora o produto deles é metade do que eles tinham. Antes eu vendia 38 jogos, agora eu vendo só 19. Sim, mas eu concordo. Só que quando o Internacional, pegar o caso do Taçal e do Grêmio, quando eles forem visitantes, pela grandeza deles, os times locatários que vão estar jogando têm interesse de vender esses jogos para a Globo. Se o Internacional vai jogar com o Palmeiras, o Internacional vai jogar com o Flamengo, do Rio de Janeiro, ou o Grêmio vai jogar com o Corinthians de São Paulo. Esses clubes terão interesse de vender, porque é um produto bom, Flamengo e Inter no Rio, Corinthians e Grêmio de São Paulo, e vão vender. Ou se vai ser para a Globo, provavelmente aí é questão de mercado. A Globo vai entrar, ela terá o interesse também nesse produto, nessa compra do espetáculo, e vai continuar. Vai ser uma negociação de mercado. O menor, eu não vou vender, porque o menor não vai querer comprar, não vai poder pagar. Excepcionalmente, o SBT vai comprar um jogo, pode querer competir um jogo com a Globo. Eu acho que para os clubes não é ruim. Eu insisto nisso. Eu acho que tem que haver uma certa organização, a união de todos, mas uma organização e não deixar criar
que clube, vamos pegar o caso do Flamengo, que ele sozinho possa querer liderar o processo, porque ele tem uma vantagem que os outros clubes não têm. Qual era a reclamação aqui no Rio Grande sempre? Ah, só passa os jogos do Flamengo, só passa os jogos do Corinthians, São Paulo, Rio. Oh, e agora estão contra? Quer dizer, aquilo que o Flamengo barganhava com 20% de torcedor no país, isso é mais de 40 milhões. Corinthians com 14%, a última pesquisa saiu. Então, na realidade, a Globo, sentindo que perdeu o Flamengo, o que ela vai fazer? Vai procurar o Grêmio, o Inter, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo, o Vasco. A coisa vai começar na disputa no bom sentido, ou seja, olha, se eu perdi o Flamengo, eu quero a dupla Grenal, eu quero a dupla Mineira, eu quero os de São Paulo. Quer dizer, tu vai abrir mais. No exterior, o mandante é assim que se faz. Tem no contrato essa liberdade. Então, na realidade, o Flamengo, sem dúvida, o Flamengo é um caso atípico. Ele pode ganhar muito bem sozinho, mas quando ele se desgarra da maioria, os outros podem, no meu entender, ganhar muito, Zac, também. Concordo. Desde que tenha uma organização, tem isso que nós estamos falando, critério, união, entende? Porque não é só Flamengo no Brasil. O Brasil ele tem 20%, sobra 80% para os outros. Não, Cassiá, o momento do Flamengo é atípico. O momento futebolístico do Flamengo é bom, mas há 5 anos atrás, há 4 anos, não era. Era ruim, e daqui a pouco o Flamengo volta a ser o Flamengo de outras épocas, não vai ter esse apelo popular hoje, porque hoje todo mundo tem interesse em ver o Flamengo. Como se diz, futebol é momento, né? Então, eu acho que o Flamengo, por exemplo, vamos pela ordem, aquilo que eu vi. Flamengo 20%, Corinthians 14%, depois vem o São Paulo com 8%, depois vem o Palmeiras com 6%, aí mais abaixo ali o Grêmio e o Inter, o Atlético, o Cruzeiro, ou seja, é bem definido. O Botafogo perdeu muito, o Fluminense perdeu muito, mas estão nessa faixa aí. São os maiores do país. Mas são clubes que botam na televisão, dá público. Quando vê, nós temos tradição. Isso pode se tornar muito bom, no meu entender, se for, como nós estamos falando, Zac, se tiver união, critérios, pode tornar muito bom para alavancar o futebol gaúcho, mineiro e outros aí, que não conseguiram porque a Globo só passava dos mesmos sempre, a maioria, para alavancar essa torcida pelo país afora. Por que o Nordeste torce para o Rio de Janeiro? Porque sempre na história, nem agora, a Globo, sempre na história passava lá para o Nordeste os clubes do Rio de Janeiro. Tempo do Botafogo com Garrincha, Flamengo, Fluminense, enfim, Vasco. Quer dizer, por que lá em Brasília, né? Porque tem muita gente do Rio. Entende? Em Florianópolis tem muito torcedor também. Sim, exato. Torce mais na capital, mais para eles do que para nós. Aqui no interior, devido à gauchada, nós temos mais. Então, vai dar essa possibilidade. Nós temos que olhar o Brasil num todo, ele é muito heterogêneo. Assim como a saúde, nós estamos brigando aí, às vezes vendo aí, é difícil olhar o Brasil, Zac. Nós que conhecemos, tu vai num estado, tu que é brasileiro, sente a diferença de vida, de forma de pensar, da forma de viver. Olha, nós vivemos num continente, então é muito difícil. Eu acho que, volto a frisar, eu sou a favor, deixar bem claro, o Cassiá é a favor, o Zac é a favor. Não, nós somos, que eu vi aqui, nós somos a favor, desde que tenha critério igual para todos e união dos clubes. Aí vão ganhar muito dinheiro. Eu defendo, viu, Zac? O erro todo... Eu defendo muito que se o Flamengo quiser desgarrar do grupo, não tem problema. Desde que os outros 19 vendam em conjunto os seus jogos, o produto... Porque assim, eu sempre uso essa figura de linguagem. Qual jogo do Inter que o Zac assiste no pay-per-view? Não é o jogo em Porto Alegre, é o jogo fora. É o jogo como visitante. Então, para o Flamengo vale a mesma lógica. Qual o jogo do Flamengo que é transmitido para o Rio? Não é o jogo no Maracanã, na maior parte das vezes. É o jogo em Porto Alegre, é o jogo em São Paulo, é o jogo no Ceará. Então, se os 19 clubes venderem de maneira conjunta os direitos de transmissão, isso significa que o produto deles, pensando no pay-per-view, vai ter tanto valor quanto o produto Flamengo, que hoje é um produto que rende muito mais. Por exemplo, Maurício, eu andei com o Flamengo lá, e esse acordo... o Flamengo diz, olha, eu quero só passar para
para a região sudeste, onde ele está, e o nordeste, norte e nordeste. Por que ele não pode? O país é assim, não tem por que passar para nós aqui. Só que a Globo, num tempo aí de mandar em todo o país, passava para todo o Brasil e o futebol carioca foi tomando conta. Só passava eles, só passa o Corinthians. Então, é essa questão que quem está nos ouvindo tem que entender. Nós vivemos num continente. O Rio de Janeiro, a velha capital, ainda manda, é o centro do país, São Paulo e Rio. Por isso existe lá também a briga dos paulistas com os carioca, carioca paulista, pelo domínio dessas questões. A Globo está no Rio, está em São Paulo também, ali é o foco. Um estado como São Paulo, com mais de 40 milhões de pessoas, e o Rio de Janeiro, o segundo estado mais populoso, quer dizer, ali está o filé. Mas eu acho que o grande erro dessa MP, que está causando essa discussão, primeiro, foi não ter feito a discussão, né? Eu acho que isso teria acrescentado e acrescido muito mais. E é uma MP que foi feita com fígado pelo presidente da República e com o interesse do Flamengo. Quer dizer, quando tu faz afogadilho porque tu está com um problema com a Globo, eu vou dar uma estocada na Globo, vou favorecer, aí tu erra. E esse foi o erro que aconteceu. Porque é uma matéria que envolve paixão, uma matéria que envolve o continente, como diz o Cassiano, todo o Brasil, todos os estados, todos os maiores clubes do Brasil. Isso obrigatoriamente tinha que ter tido uma grande discussão, que até poderia, essa discussão, terminar muito próximo do que foi escrito na medida provisória. Mas ela teria que ter feito. Aí se fez de afogadilho, em cima do fígado, da raiva, aí dá no que dá, né? É uma coisa que agora vai ter que ser construída. E vamos voltar lá ao início do programa. Isso vai para um relator, vai ser emendado, vai ser trabalhado, vai ter vários interesses, enfim. Isso vai demorar um bom tempinho. Lá dentro da Câmara não tenha dúvida alguma que mesmo os clubes, 16 clubes assinando, os próprios clubes, através de parlamentares dos seus estados, vão emendar coisas de interesse. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Isso nós conhecemos bem, Cassiano. Meu medo vindo de Brasília, vindo da Câmara de Brasília, são os jabutis, que eles gostam de meter nesses projetos também, que isso tem aos montes, né? Aí começa a querer, mas tem o time do Norte, tem o time aí, vira no que vira. Maurício, falou em jabuti, nós estamos trabalhando porque o Fundo de Assistência ao Atleta, que foi criado lá, que era do MEC na minha época, eu fui o fundador da GAP aqui, eu era presidente do sindicato, na calada da noite, aí o que tu disse, eles colocaram, o Profut foi um perdão momentâneo aí, nessa excepcionalidade do coronavírus, quando veio esse jabuti no meio, extinguindo o artigo 57 da Lei Pelé, que é o que beneficia os atletas do interior, dos pequenos clubes, né, com às vezes até auxílio para conseguir se aposentar com 65 anos, que é a lei agora. Enfim, toda aquela estrutura, qualificação para recuperar aquele que não tem oportunidade, para o jovem estudar a cultura. Na noite, pensaram junto no Profut e tiraram. Mas nós já estamos, e passou na Câmara Federal, pegou todo mundo desprevenido, ninguém sabia, estava pensado, foi dentro do Profut, e já em seguida, acredito que daqui a uns 10 dias será votado no Senado e estamos tentando reverter essa situação e vamos reverter no Senado. Os três senadores gaúchos estão conosco, vamos reverter. O que quer dizer isso para o nosso ouvinte? É que nessa federação, que era fundo na minha época, Federação do Atleta Profissional, toda a transação internacional tem 0,08 para esse fundo. É um fundo que vai depois passando por 17 AGAPs em todo o estado, Associação de Garantia do Atleta Profissional, que é um núcleo desta federação. Então, nós vamos reverter no Senado e depois vai à Câmara de novo, já uma movimentação nacional, porque é injusto tirar uma coisa que é daqueles atletas que têm dificuldades lá na criação e outros que não conseguiram, como é que eu consegui renda, como é que eu consegui... Até porque, lembrando, os clubes não pagavam fundo de garantia, 13º, férias, INSS, e por isso que o Profut foi criado. Para aquela dívida que os clubes tinham, aquilo era recolhido dos atletas. Então houve uma compensação.
para que fizesse nessa federação essa compensação de 0,08% para esse fundo ou essa federação. Olha aqui, ó, deixa eu mandar um abraço para o Adriano Escalona, da nossa Ademilar. Estava conversando com ele hoje, mandar um abraço também para a Lisandra. E ele pediu para mandar um abraço para a Jéssica, que foi a líder do mês da equipe de vendas, e ele me deu a informação hoje que a Ademi Motors, que é o segmento de carros, motos e tudo mais da Ademilar, começou há poucos meses, teve parece que 2 assembleias já, e já teve consorciado aqui de Porto Alegre que foi sorteado, hein? 7h58, depois do intervalo comercial, eu quero que o Cassiá e o Zac me ajudem a projetar o Clássico Grenal da próxima semana, de que maneira que Grêmio e Inter chegam para esse clássico, de que maneira física eles esperam que ocorra esse clássico, se os clubes vão ter alguma deficiência por conta da falta de tempo de trabalho tático e técnico, como aconteceu, se o Inter tem alguma leve vantagem porque o Cudê estava aqui esse tempo de treinamento e o Renato estava no Rio, a maior parte do tempo isolado, mas também dando umas voltinhas na praia, de que maneira o Inter e o Grêmio projetam esse clássico, que tipo de escalação tem que ter, porque no Grêmio já se pensa, bom, mas vai manter os 3 volantes, ou o Jean-Pierre, que está voltando de lesão, e obviamente está todo mundo voltando de um tempo parado, tem condições já de começar a partida. No lado do Inter, que tipo de escalação o Cudê tem que utilizar? É a mesma base que ele vinha utilizando, com o Musto entre os zagueiros e o Lindoso à frente? Tem que ser um pouco mais ousado? Enfim, depois do intervalo a gente fala. Já vou... 8h, de volta com o nosso Cadeira Cativa. Tem muitas participações aqui, perguntas em relação ao Clássico Grenal, e daqui a pouquinho os nossos convidados vão falar sobre isso, porque tem muito assunto também do Grenal dentro de campo. Záquia, vamos começar pelo lado do Inter, que é o mandante desse clássico. O que tu esperas para o clássico da próxima semana? Você acredita que o Inter tem alguma vantagem porque o Cudê estava trabalhando com os atletas? Como é que você está projetando esse clássico, Záquia? A questão de vantagem ou não é Grenal, né? Grenal não se entra, ainda mais nessa situação vindo de uma parada, os dois times com ritmo diferente, porque não diferente entre eles, diferente em relação aos próprios 2 clubes, porque não tem uma sequência de jogos. Quando eu estava vendo esses 3 Fla-Flus, o Flamengo tinha jogado 3, 4 partidas antes, então ele já tinha um ritmo de jogo diferente. O Fluminense tinha jogado 3 partidas antes dos clássicos, tinha ido mal nas 3, e começou... O ritmo dela era complicado, era mais de superação, enfim. No último, no Fla-Flu, se viu assim um pouco mais a diferença entre eles, né? O Flamengo, pela sua qualidade técnica, mas muito distante do Flamengo, aquele do ano passado, e o Fluminense, muita transpiração. Quer dizer, o que eu faço essa analogia com o Grenal? Porque o Grenal seria importante se tanto o Inter como o Grêmio tivessem feito 3, 4 partidas antes do Clássico. Daí eu diria, bom, vamos chegar num bom nível, né? Vamos chegar num bom nível. Eu entendo, eu penso que esse Grenal vai ser um Grenal de muita transpiração, de ambas as equipes. Eles estão muito bem no aspecto físico, porque estão treinando aí há mais de 2 meses, quer dizer, então a condição física dos 2 clubes vai ser boa. Agora, ritmo de jogo, o Cassiá mais do que todos nós aqui pode dizer isso, o ritmo de jogo não é meia dúzia de coletivos, não vai ser nem isso, né? Vai ser acho que 3 ou 4 coletivos até o Grenal, que os clubes vão ter, que vai dar. Isso vai ajudar um pouco, mas precisaria, evidentemente, jogos treinos ou jogos para que pudessem chegar. Então, eu acho que eles chegam juntos, eles chegam numa condição absolutamente parecida. A presença do Cudê aqui e do Renato no Rio, eu acho que é só uma diferença profissional dos dois, né? Eu acho que uma questão profissional, né? Por mais que tenha que respeitar que o Renato pudesse estar em grupo de risco ou não risco, ele continuava sendo no risco no Rio de Janeiro e aqui tinha até melhores condições. Mas, enfim, isso é problema do Grêmio. Eu acho que o Renato tem a vantagem que tem 4 anos dirigindo um grupo. O Cudê estava recém fazendo acho que uma dúzia de jogos, não mais do que isso. O Internacional vinha na parada
vinha num crescente, quer dizer, havia um certo entusiasmo pela postura do Internacional, quer dizer, um esquema muito claro, muito bem definido. Quer dizer, o Internacional nos últimos anos não tinha isso com muita firmeza, com muita clareza, um sistema tático. E eu gosto de treinador que ele tem a sua convicção, ele mantém a sua convicção, né? Eu acho que o sistema vai ser o mesmo, talvez vai mudar só a questão do último jogo. O Thiago Galhardo entra o D'Alessandro, mas o sistema, Musto, Lindoso, o Musto na frente dos zagueiros, acho que continua igual. Chegam juntos, eu digo, chegam iguais, em condições extremamente parecidas. Acho que também na questão técnica há uma semelhança muito grande, muito parecida entre as duas equipes. Não tem aquela diferença que existia há 2 anos atrás, quando o time do Grêmio tinha muito mais qualidade técnica, era visível, tinha um entrosamento, também era visível. O Internacional hoje, na condição técnica, eu acho que é bastante similar ao Grêmio. Talvez ainda não tenha o mesmo entrosamento pela manutenção do treinador do Grêmio. Houve também uma própria renovação no seu grupo de jogadores. Então já não é o mesmo time de 2 anos atrás. Eu tenho a expectativa que nós possamos ter um Grenal muito bom, bem diferente daquele da Libertadores, que se criou a expectativa e terminou do jeito que terminou. Cassiá, você acha também que chegam em condição de igualdade Grêmio e Inter, e o Grêmio tem que seguir pensando nesse esquema com 3 volantes, ou com o Jean-Pierre em condições tem que colocar o garoto, e aí quem sai do time? Olha, o Zaca tocou no assunto, já estava pensando aqui. Esses jogos entre Flamengo e Fluminense, os últimos que a gente está vendo, foi bem abaixo do nível, tá, que a gente espera com a torcida. Quando tem torcida, os clubes crescem. Tá? O Flamengo levaria uma grande vantagem com torcida, mas não teve torcida. É como se fosse um jogo treino. O jogo treino se faz assim, sem torcida, tu vai lá treinar essa ou aquela jogada. Tá? O Flamengo é bem melhor que o Fluminense. Mas devido a essas circunstâncias, principalmente, e essa parada, veio e não mostrou tudo aquilo que nós estávamos vendo. Tá? Então, eu acredito que o Zaca colocou, os 2 treinadores têm um conceito sobre futebol. Aí tu perguntar se o Jean-Pierre vai jogar, bom, em primeiro lugar, essa parada ajudou muitos. O próprio Dourado no Inter parece que já está treinando. Então a vida é assim, Zaca, né? Se não tivesse essa parada, ele estava, esse ano tinha terminado o futebol para ele. Não poderia treinar e parar, enfim. Tá? Então, na realidade, o Jean-Pierre é muito importante. Aí alguém deve estar pensando, mas ele está parado. Mas todos estão parados. Parado todo mundo ao mesmo tempo. Mas ele está parado mais tempo. Mas é jovem, é promissor e tem um conceito. Então, é um jogo, como disse o Zasta, por que a transpiração? Porque eles são muito idênticos. E a parte tática, ela se acentua muito mais em jogos dessa natureza. Até se disse que no segundo jogo, que o Fluminense perdeu, né, o Flamengo não merecia ganhar, o Fluminense jogou melhor. E taticamente o Odair foi perfeito, neutralizou o Flamengo. Porque nesses jogos que tem rivalidade, a questão tática é muito mais avançada do que um jogo normal onde um é melhor que o outro. Pega a dupla Grenal quando o time do interior, ele tem a obrigação de ganhar, às vezes se atrapalha, porque o outro do interior, que não é tão ruim assim, é aplicadíssimo taticamente e neutraliza algumas potencialidades do grande. Isso acontece de vez em quando. Então, mas como se trata de um Grenal, a parte tática, a dos dois é aguçada. Ninguém quer deixar o outro jogar, ninguém quer perder o meio de campo. Então, nesse aspecto. E como nós não vamos ter torcida, olha, eu não sei que tipo de jogo nós vamos ter. Muito truncado, né? Com muita transpiração, como disse o Záquia. Não podem perder, porque o campeonato em seguida, o Caxias já está na final, né? E não leva a barbada. Muita gente diz, o Gauchão não vale nada. Vale sim. Especialmente quando perde, né? Quando perde vale muito. E quando ganha pode ser o título do ano. Então, na realidade, é muito importante. Agora, nós não sabemos. Eu sou da época, eu comecei lá a transformação, eu me lembro que lá no início, quando eu jogava futebol, se treinava 120 minutos, Zac.
e vá treino, achando que o time ia acertar em 120 minutos. Depois eu fui de treinador, eu nem treino dava, porque o time já estava certo, não precisava treinar, era só explicar e colocar a parte tática e técnica, né? E o jogador entendia. Ele tinha que estar bem preparado e entender o processo do treinador, em termos de questão tática. Não precisava fazer coletivo demais. Eu me lembro que muitos clubes chegavam para mim, mas não vai ter coletivo, professor? Eu digo, faz o seguinte, conta quantos jogadores eu tenho aí. Tenho 18, como é que eu vou fazer coletivo com 18? Hoje mudou muito, se faz um quadrado aqui, um quadrado ali, um meio de campo, tudo é mais fácil. Mudou. Tá? Então, na realidade, não é o coletivo que dá o rendimento do jogo. É o entendimento da questão tática e da questão técnica, um boa técnica. Sempre tem um ou dois jogadores com técnica mais avançada. Esses fazem o desequilíbrio num jogo de futebol. Tá tudo igual. Correm muito. E a questão tática cada vez mais acentuada, porque se tu não vai pegar e colocar a parte tática num grupo que tem limitações técnicas, tu não vai tirar mais dele. Tu tem que fazer ele entender o processo tático para aí sim tirar mais dele dentro do conjunto. Até porque tecnicamente são poucos no futebol brasileiro. Então é um jogo truncado e meio de campo, ninguém pode perder. Diga, Záquia. E o Cassiá conhece como ninguém. Quer dizer, esse trabalho tático, eu concordo, isso é o que te aprimora, não é o coletivo, é o trabalho tático. Aí tem uma vantagem, porque o Cudê, nesse período que ficou em Porto Alegre, ele fez muito trabalho tático. Exato. Não, o Renato não estava, mas estava auxiliar do Renato. Eu não sei se é a mesma coisa, realmente não é a mesma coisa, para mim não é. Então talvez aí tenha uma vantagem, talvez o Internacional tenha aprimorado mais essa questão tática, porque o seu treinador estava aí desde o primeiro momento e fazendo trabalho tático. Claro que inicialmente com grupos menores, mas depois com todo mundo. Quer dizer, talvez o Internacional possa ter avançado nessa questão. O Grêmio está vendendo o Diego Rosa, a gente até conversava fora do ar com o Cassiá e também com o Záquia. Diego Rosa é um segundo volante, se destacou na Copa São Paulo, mas aí na hora de subir para o grupo principal, tem aquela história, é o famoso departamento de lapidação que nós temos aos montes aqui. Os jogadores nunca estão prontos para subir para o elenco principal. Mas agora o Diego Rosa despertou o interesse do Manchester City, que vai pagar 10 milhões de euros por esse atleta. O Grêmio tem 60%, então recebe 6 milhões de euros. Só que aí eu penso o seguinte, poxa, o Rodrigo dos Santos foi vendido por 45 milhões de euros. O Vinícius Júnior do Flamengo também por 45 milhões de euros. O Everton, a gente diz que não sai pelos 40 milhões de euros que o Grêmio quer, porque é um jogador que já está numa idade acima do que a Europa está comprando, que a Europa está comprando ali 17, 18 anos. O que isso significa, Cassiá? É que esse garoto, enfim, está sendo vendido nesse momento por conta do coronavírus, porque tem que girar também dinheiro para manter as contas em dia, ou daqui a pouco a nossa avaliação aqui não foi tão boa dele, ou daqui a pouco a deles lá foi supervalorizando o que ele fez, especialmente na Copinha, acredito eu, né? Porque foi a competição de expressão que ele disputou, e ele foi, de fato, um dos grandes destaques do time na Copinha, Cassiá. Olha, eu não conheço o garoto, né? Mas não tem outra saída. Eu tenho visto transações internacionais de jovens, eu acho que a dupla Grenal tem feito também isso aí, que vão para o exterior e lá, se forem vendidos, né, tem uma participação da dupla Grenal ou dos clubes brasileiros. Eu acho válido. A oportunidade, às vezes, é essa. Por exemplo, o Everton, perdeu muito dinheiro? Eu acho que perdeu sim. Perdeu por duas razões, no meu entender. Uma, que ele estava na seleção e estava muito bem, e não aproveitaram para vender. Outro, que agora veio a questão do coronavírus e desvalorizou todo mundo. Então, o Grêmio vai ter que recompor o Everton, botar ele a jogar, mas não tem jogo. Esse é o grande problema. Então, é uma situação difícil. Agora, que tem que vender, eu entendo a situação dos clubes. E essa tradição dos jovens irem para o exterior, vendidos, agora tem essas cláusulas. Ou seja, vai agora por tanto, mas se de lá for vendido para outro, tem mais tanto. E assim vai sucessivamente. Eu acho válido, não tem saída. O futebol brasileiro vai atravessar esse ano, um ano muito difícil, e o ano que vem também será muito difícil. No caso do Inter, que a gente comentava,
O Inter está contratando o Yuri Alberto. Tem contrato com o Santos até o final desse mês. Ele fez 5 jogos, marcou 1 gol esse ano com a camisa do Santos. Ele disputou, por exemplo, o clássico do Santos com o Palmeiras no estadual e jogou na vitória do Santos contra o Defensa e Justiça pela Libertadores. No ano passado disputou o pré-olímpico pela seleção brasileira. E aí a proposta do Inter, que foi registrada na Federação Paulista e na CBF, é a seguinte: 5 anos de contrato, ok, é um garoto jovem, mas aí o Inter vai pagar luvas por assinatura desse contrato de 5,2 milhões, 5 milhões e 200 mil reais, e direitos de imagem do atleta vão ser pagos em uma parcela de 4 milhões e 800 mil reais. Nesse aporte inicial é que o Inter vai ter o apoio do Sonda. O Inter vai ficar com 85% dos direitos desse atleta. É uma aposta alta num período de pandemia, né, Zac? Não tenha dúvida alguma, mas pelo que eu entendo, esses 5.200 mais os 4.800, os 10 milhões, quem está bancando é o Sonda. O Sonda está entrando como investidor e parceiro nesse negócio, ele que banca. Ele que está botando o dinheiro. Ok, aí tá bem, eu acho que aí vale a pena, porque é um investimento num jogador jovem, com um contrato de 5 anos, que tu vai deter 85% do passe do jogador. Veja a questão do menino do Grêmio, Daniel, que poderá ser vendido ao Manchester. O Diego. Ele veio para o Grêmio, o Diego Rosa, ele veio para o Grêmio com 15 anos, tem 17, mas o Grêmio é dono de 60%, quer dizer, 40% ficou com o Vitória da Bahia, que foi quem formou o jogador até os 15 anos. Mas quem deu visibilidade, quem deu estrutura para esse jogador ser vendido foi o Grêmio, e o Grêmio só tem 60%. Eu acho, primeiro, que tem que acabar com esse negócio de fatiamento, ou diminuir, ou ter uma transparência maior. Não é justo, quer dizer, que clubes comecem a virar barriga de aluguel para fazer negócio com um jogador de 17, 18, 19 anos. E eu penso, mesmo, Cassiá, entendendo e concordando que a necessidade dos clubes, em decorrência da pandemia, etc., tudo é verdadeiro. Mas o Grêmio vendeu há pouco tempo atrás o menino TT, né, que não tinha nem chegado a jogar no profissional, um atacante. Agora está vendendo um outro de 17 anos. Tinha que ser proibido. Eu acho que tinha que proibir no Brasil sair jogadores para o exterior. Tem que mudar. Tem que botar um limite. Só pode sair com 19 anos. Coisa parecida, porque tu começa a desqualificar o futebol brasileiro. Então, nós começamos a repatriar jogadores com mais de 30 anos, pagando salários, às vezes, muito próximos que a Europa paga, ou se não é muito próximo, mas salários completamente fora da realidade do Brasil, para jogadores com 33, 34, 35 anos. O Cassiá, quando jogava futebol, jogador com 31 já está no fim, é velho. Estava largando. Né? Estava largando. Hoje está aí o D'Alessandro com 40 anos, o Guerreiro com 36 anos, são os maiores salários do Internacional. E são os seus grandes jogadores, muito em razão também, porque os jogadores jovens saem muito cedo e começam a estourar no mercado lá fora. Tu pega a própria seleção brasileira, tem jogadores que jogam na seleção brasileira principal que eu não conhecia aqui no Brasil, que eu não vi jogar no Brasil. Os jogadores saíram com 16, 17 anos e estão fazendo sucesso, enfim. Então, acho que isso, claro que é importante, nós sabemos que isso mantém os clubes, que o futebol brasileiro tem uma capacidade de formação contínua de jogadores, mas nós não podemos desqualificar muito o nosso produto, os nossos campeonatos nacional e os grandes regionais, porque os jogadores jovens começam a sair. Quer dizer, esse menino do Grêmio, o Diego Rosa, não jogou nenhuma partida no time profissional, o TT não tinha jogado nenhuma partida, o Yuri Alberto jogou 5 partidas no Santos e começam a sair. Ainda o Yuri Alberto fica no Brasil. Ok, mas daqui um pouco está indo para o exterior. Então nós temos que... é importante, claro que é importante o dinheiro, eu não tenho a menor dúvida, mas os clubes têm que ter um regime profissional, porque às vezes tu vende o menino, tu faz caixa e tu traz 3, 4 naba aí pagando um monte de dinheiro. Não, é verdade, tu começa a olhar o plantel do Internacional do Grêmio, tem uma meia dúzia de naba, ganhando 200, 300 pau, que isso aí quase que vai a receita da venda do jovem jogador. Vou te dar um exemplo, Zac. Vou te dar um exemplo e o jogador até é meu amigo, porque já fui assessor dele lá no Atlético e tudo mais.
O custo do Natanael ao longo do contrato dele é o que o Inter ganhou na venda do Iago. Pois é. Eu não queria personalizar, mas esse é um exemplo muito claro. O investimento, é um exemplo claro. O investimento equivocado no atleta. Deixa eu trazer aqui alguns recados. O João Ângelo está dizendo aqui, comentários muito qualificados, bem diferente, ele cita um prefixo aqui. O Júlio Lírio, que é da FAAP, está fazendo aqui uma saudação ao Cassiá, agradecendo o apoio também nessa busca junto aos senadores. O Antônio Nicolau está pedindo uma ajuda nossa, está dizendo que suspendeu o futebol aí na Sky e tudo mais. Voltando o futebol gaúcho agora, qual que é a opção que ele tem? Se tem que voltar a contratar ou não? Tem que voltar a contratar sim, porque o Campeonato Gaúcho Grenal vai passar só na TV fechada para quem está fora ou na TV aberta aqui no Rio Grande do Sul. Deixa eu só dar um... Senhores, eu tenho alguns segundos para dividir entre vocês. Cassiá, muito obrigado pela participação. E quem é o favorito do clássico? Rapidinho, Cassiá. Favorito é o 0-0. Valeu. Obrigado, Cassiá. Záquia, concorda? O 0-0 é a aposta correta do Grenal? Não, eu acho que não tem favorito, mas o Internacional ganha. Eu só queria um pequeno recado. Claro. Esse telespectador que cumprimenta o Cassiá, eu acho que é absolutamente justo, mas eu faria um apelo ao telespectador. Lembre-se do Cassiá em novembro. É importante que nós possamos ter, na política, homens sérios, homens comprometidos, e o Cassiá é um grande exemplo disso. E falo de uma pessoa que eu conheço que não é do meu partido, mas na política quero pessoas e torço para que pessoas como o Cassiá permaneçam. Com certeza. Assino embaixo. Obrigado, Záquia. Obrigado, Cassiá. Amanhã tem mais. Boa noite. Um abraço.